Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos explicar melhor como funciona o transporte ferroviário, sua história e suas características. Então, acompanhe o vídeo. Antes de irmos para a história do transporte ferroviário, temos que entender o que é o transporte ferroviário. O transporte ferroviário é basicamente a transferência de pessoas ou bens entre dois locais geograficamente separados, podendo ser efetuado por um comboio, automotora ou qualquer veículo semelhantemente grande. Agora que já estamos mais familiarizados com o que é o transporte ferroviário, podemos dar início à história. Os primeiros vestígios da existência de uma linha férrea remontam à Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., onde uma espécie de carruagem era empurrada por escravos ao longo de trilhos improvisados na época. O surgimento do transporte ferroviário tem grande relação com a Revolução Industrial, sendo esse um dos principais eventos da época, emergindo principalmente na Europa e na Inglaterra. Outra parte importante para a história do transporte ferroviário foi o surgimento dos caminhos de ferro. Nascido nas minas de carvão, o caminho de ferro ganhou outras utilidades muito rapidamente, desenvolvendo-se e espalhando-se para fora das minas. Passou de um transporte lento e limitado dos minérios para o transporte de passageiros e outros tipos de mercadorias. Quando falamos de transporte ferroviário, não podemos deixar de fora o nosso próprio Brasil. A nossa primeira ferrovia foi construída pela Imperial Companhia de Estradas de Ferro e tinha uma extensão de 14,5 quilômetros. Logo depois, outras surgiram no Nordeste e principalmente em São Paulo, para servir a grande economia cafeeira. Na nossa situação atual, o país possui 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que é uma densidade ferroviária de 3,5 metros por quilômetros quadrados. É bem pequena em relação aos Estados Unidos e Argentina, e apenas 2.450 quilômetros são eletrificados. Agora que estamos mais familiarizados com a história do transporte ferroviário, vamos partir para suas características, aprendendo um pouco mais sobre suas vantagens e suas desvantagens. Que motiva o tanto investimento que a gente tem sobre os trens hoje em dia é a grande capacidade que ele tem de transportar toneladas de produtos com alta eficiência sob longa distância. Além de ter segurança e um custo energético que é bem baixo se for comparado com outro tipo de transporte, como rodoviário ou até mesmo os caminhões. Porém, com os investimentos que a gente teve sobre as rodovias no início do século, a gente vai ter a malha ferroviária, que ela sofreu uma pequena contração e isso fez com que os investimentos caíssem. Isso fez um desequilíbrio dos modais ferroviários. Mesmo a gente tendo todas essas vantagens, como o baixo custo, o combustível, que é bem mais em conta, a capacidade de alta carga, o menor risco de acidentes, a gente ainda vai apresentar pequenas desvantagens. A gente vai ter inflexibilidade nesse tipo de transporte. Vai apresentar pouco investimento do governo sobre a malha ferroviária, porque o governo não apresenta tanto investimento sobre esse tipo de transporte. O modal ferroviário vai ser um setor que vai apresentar um constante aprimoramento nas inovações tecnológicas. Um dos exemplos mais notáveis que a gente vai ter é a criação dos trens de alta velocidade, que também são conhecidos como os trens-balas, que vai ser transportes que vão alcançar mais de 250 km por hora. A primeira linha de alta velocidade que foi inaugurada no mundo foi no Japão, em 1964. Atualmente ela é uma rota ferroviária de alta velocidade mais movimentada do mundo. Além do Japão, a gente vai ter outros países que vão investir na alta velocidade, como a França, a China, a Alemanha e os Estados Unidos. Na maioria das vezes, os trens são utilizados para transporte de passageiros. Assim como a maioria das tecnologias, a era industrial veio influenciando negativamente no meio ambiente, pela emissão de gases, de combustíveis fósseis, nas transformações de relevo. E o modal ferroviário, ele alterou consideravelmente a paisagem onde ele foi feito e foi implantado. Falando sobre a logística dos combustíveis derivados claros, a gente vai ter o diesel, a gasolina e o etanol. Eles vão ter origem nas refinarias do sul do país e até de São Paulo também. A gente vai ter Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e etc.
Os principais produtos escoados sobre os trilhos vão ser cimento, cal, calcário, minério de ferro, carvão mineral, contêineres, derivados de petróleo, e a gente também vai ter os grãos e produtos siderúrgicos como sendo os principais produtos que são levados pelos trilhos. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Não esquece de deixar o gostei se vocês gostaram. Deixa os comentários aí, vai ajudar bastante a gente. E obrigada por assistirem. Tchau, tchau!